Viemos para o salão da igreja São José, aqui na faixa. Aí fiquemos ali, passamos aquela noite ali. E aí depois, no outro dia, quando o pai voltou em casa, para entrar dentro de casa só de barco. Aí a água tinha tomado conta de tudo. Aí só de barco, só pela janela que ele entrava dentro de casa. Aí nós fomos lá para a Ivete, tivemos 7 meses morando lá na Ivete. Moramos 7 meses lá, perdemos tudo que tinha. E o pai foi na assistência social do ZIV pedir ajuda, né? Mas era muita gente pedindo ajuda, eles atendiam um, atendiam o outro, né? Não davam conta de tudo. E aí eu sei que... E aí nós orando, pedindo a direção de Deus. Eu com 5 filhos, a Ivete com 3. Então era uma coisa tremenda, né? Tudo vivendo numa casa só. Tudo numa casa só. Aí eu sei que quando foi um dia, eu estava orando de madrugada. E teu pai saiu pro serviço, ele saía, pegava... Que hora tu pegava no ZIV? 6 horas. 6 horas ele pegava no... 6 eu pegava. 10 para 6 ele pegava no ZIV. Aí eu saía de casa às 5 horas, né? Aí eu ia pro joelho lá. E naquele dia eu orei até tarde. Enquanto as crianças estavam dormindo, eu orava. Só para levantar a adoração, a hora que os filhos se acordavam. Aí naquele dia eu tive uma visão. Vi um sepultamento que passava na Baltazar de Oliveira Garcia, na frente da minha casa, um grande funeral. E eu vi aquilo, parece que eu estava ali assistindo aquele funeral. E aí eu comecei a me angustiar, e comecei a chorar, e a clamar, e pedir misericórdia de Deus. E comecei a perguntar para Deus, Senhor, depois de tudo isso que eu estou passando, quem é dos meus que vai levar agora? Me revela quem é que vai morrer. Não me esconde isso de mim. Me revela. Eu falava assim, claro, abertamente com Deus, sabe? Me revela, não me esconde isso de mim. A senhora me falou que o funeral acabava e começava tudo Começava tudo de novo. O funeral passava na frente da casa, ia. Quando era um pouco demora, quando eu vi, estava começando tudo de novo. E aqui foi longe aquilo. Aí até que eu ouvi uma voz do céu, parece assim que se abriu o teto da casa, o forro da casa, parece que se abriu. Na minha imaginação, eu parece que via aquilo tudo aberto. E uma voz falou comigo, minha serva, as tuas lutas estão sendo sepultadas. Foi tremendo aquilo, né? Aí eu me consolei, aí eu vi que não era ninguém da minha gente que ia morrer. Aí quando foi naquela semana mesmo, chamaram ele na assistência social do ZIV e perguntaram para ele o que nós estávamos precisando, que eles iam ajudar. E aí deram ajuda, aí nós compramos o que precisava para arrumar a casa. E quando viemos arrumar a casa, até uma cobra tinha dentro de casa. Aí arrumemos, troquemos soalho, arrumemos tudo, compramos o que faltava e voltamos para casa. Foi a grande vitória. E foi nessa época que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Nesse período que nós estávamos lá na Ivete. Ô pai, conta como é que a União surgiu, pai. Que a Igreja da União surgiu. A Igreja da União surgiu, ela começou aqui dentro de casa, né? Dia 2 de novembro. Eu lembro dos cultos que tinha aqui em casa, uma parte de uma sala, com banco, aqui em cadeira. casa. Era de madeira. Culto era dois cultos por semana, culto escalado, né? Sexta e domingo. Quando fizeram o primeiro culto na frente do terreno da União ali, aí pararam. Aí pararam aqui. 2 anos teve culto aqui. 2 anos. Aí quando surgiu o primeiro culto ali, aí pararam aqui, terminou aqui. Mas na realidade a Igreja União começou aqui dentro de casa. E depois foi para ali como Casa da Sopa, né? Casa da Sopa, tinha uma peça de 3 A primeira coisa, primeiro começou, eles montaram a lona ali, né? Montaram a lona, o povo se adonou dos terrenos vazios ali, né? E a gente começou a fazer sopa debaixo daquela lona. O povo que estava fazendo, se adonando os terrenos. Iam pegar sopa. Uma invasão, né? Fizeram uma invasão dali. Então a gente fazia sopa debaixo daquela lona, para aquele povo comer.
Depois foi construído. E aí começamos, e ali começou os cultos, debaixo daquela lona mesmo começou os cultos, né? Debaixo da lona. Era o Davi e o Abraão. É. E naquele tempo ainda estava com a Elizabeth o Wilson Gênero. Evangelista na igreja. E quando é que o senhor pastoreou a igreja aqui, pai? Qual foi os anos que o senhor cuidou da igreja aqui? Da União? Ele foi segundo de vários obreiros. Eu fui segundo encarregado de 4 obreiros aqui. Nesse tempo que eu fui segundo encarregado, eu era encarregado da Brasília 2 e segundo aqui. Ele era o segundo do Davi, segundo do irmão Olinto. Fui segundo encarregado do Davi, fui segundo, depois a União passou a ser sede de setor. E aí veio para aí o primeiro obreiro foi o irmão Cláudio Caetano. Eu fui segundo dele e primeiro na Brasília. Depois o pastor Otaviano veio. Aí era o segundo dele e encarregado lá. E aí nesse meio tempo o irmão Niles mandou o pastor Otaviano para Santo Antônio da Patrulha. Não sei o que houve um problema lá com o pastor lá e aí o irmão Otaviano disse para o irmão Niles, olha, eu posso ir para lá, mas como é que eu vou fazer? Eu sou encarregado da Igreja União, Elizabeth, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí o irmão Nisso perguntou para ele, mas escuta, tu não tem um teu segundo lá, não é um homem de confiança? Tem. Então deixa ele lá, tu vai para lá de 15 em 15 dias, tu vem ver como é que está o trabalho. E aí nesse tempo eu fiquei encarregado da Brasília 2 e da Brasília e da União. Ministrei as 2 igrejas, até a escala para os obreiros faziam. E aí foi, quando o irmão Otaviano saiu, veio o irmão Matias. Aí fiquei encarregado do irmão Matias também. Aí quando o irmão Matias saiu, o irmão Olinto sumiu. Aí quando o irmão Olinto saiu, aí era no tempo do pastor Joel Neves aqui no distrito, Elizabeth, aí eu assumi como encarregado. Aí deixei em 1990 eu deixei a Brasília 2, tive um ano e meio ali, e aí assumi a União. Tive 2 anos e pouco na União. Ô mãe, conta também aquele caso do chamado da Rosane para Bolívia. Como é que é? O chamado da Rosane para Bolívia, o sonho que a senhora teve, dela embarcando no ônibus. A visão, não foi sonho. Sim, a visão. Não, aquilo ali, o chamado da Rosane foi o seguinte, Joel. A Rosane teve um congresso de jovens lá em Canoas. E aí a Rosane foi em Canoas e Deus falou muito profundo com ela sobre missões, né? Lá em Canoas. E aí a Rosane fez uma campanha de oração, botava o relógio despertar todos os dias, 3 horas da madrugada, durante um mês. E ela orava de madrugada, e a cama dela era do lado da minha cama, no quarto era fora. A cama dela era do lado da minha, e ela orou um mês inteirinho de madrugada, e eu nunca consegui ouvir sobre o que ela orava. Mas ela orava sim, ela sentia a presença de Deus, mas orava silenciosa, e eu não consegui ver sobre o que ela orava. E eu imaginei comigo que ela tivesse conhecida com um rapazinho lá, com um moço, né, que se interessou por algum moço, e achei que ela estava orando sobre aquilo. E aí quando foi um dia, eu estava deitada, era uma segunda-feira, domingo de noite, amanhecer para segunda-feira, e os filhos trabalhavam, teu pai trabalhava, né? E eu me deitei e todo mundo dormiu e eu não podia dormir. Eu senti uma tocha de fogo queimando das minhas costas. Me queimava aquela tocha de fogo, uma coisa assim tremenda, profunda, que nunca tinha acontecido aquilo. E o Espírito Santo dizia, levanta e vai orar. Levanta e vai orar.